Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o antigo Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que está no seu feed toda sexta-feira! Exatamente, toda sexta-feira com as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do mundo. E essa semana, Top 10 tecnologias dos anos 1960. E tem que deixar claro que é 1960 porque podia ser 2060. A gente não sabe quando vai estar no ar. 1860. É isso aí. Exatamente. Legado, né? É legado. Tem que olhar pra frente. Justamente. Mas quero lembrar você, querido ouvinte, que esse Top 10 chega até você graças ao apoio dos nossos amigos da G-Locks Fechaduras Eletrônicas. Se você é geek, gosta de ter todos os seus aparatos conectados e tudo mais, e honestamente, se você não liga pra nada disso, mas só quer ter uma vida muito mais confortável e segura, dê uma olhada nas fechaduras eletrônicas da G-Locks. g-locks.com.br. Exatamente, professor Mauri, chegamos à década de 60, que foi marcada pelo auge da Guerra do Vietnã, pela literatura beatnik, o rock de garagem. Se tem guerra, significa que tem tecnologia chegando, o né? homem indo pra lua. Meu Deus! E o Woodstock, né? Ah, com certeza, seu Tatarca. Então, nesse Top 10, nós vamos elencar as tecnologias mais importantes que apareceram nesse período da humanidade. E se você não sabe, nós estamos fazendo uma série de tecnologias por década. Então tem 40, 1930, 1920, e eu quero continuar fazendo 2010, 2020, 2030. Espero estar vivo, né? Enquanto existir mundo, podcast e tecnologia sendo desenvolvidas, e nós vamos continuar fazendo esse Top 10 tecnológico. E o que é muito legal desses episódios é que normalmente a gente se surpreende com uma tecnologia e fala, nossa, mas essa tecnologia nasceu nessa década. E também o fato de às vezes esquecer de uma tecnologia. Então, se você está aí do outro lado, lembrou de uma tecnologia que não foi falada aqui, mande uma mensagem em áudio pro nosso WhatsApp. Exatamente, você pode contribuir e até aparecer no nosso podcast de sábado, o serviço de atendimento à cavalaria, o SAC. E eu quero aproveitar e já deixar uma menção honrosa a uma tecnologia dos anos 60 que é impressionante, Maurinho. Qual? Liquid Paper. Nossa o branquinho. Nossa. Eu não sei se Liquid Paper é marca, né? Porque tem dessas, né? É Liquid Paper. Eu acho que esse pá não é? É, não sei, corretivo. Corretivo, talvez. Eu não sei. Você sabe, a tinta. Porque na verdade é isso, né? É uma tintinha. É uma tinta que você passa em cima, cara. Da caneta, você errou a caneta, porque lá você apaga com a borracha. A caneta é com Liquid Paper. Eu tinha um problema muito sério com Liquid Paper na adolescência, cara. Que você ficava cheirando Liquid Paper? Não, vazava no estojo. Nossa! Eu era cheio dessas. Eu tinha o Liquid Paper no formato de caneta. E tinha... Putz, esse daí, porque na verdade era uma fita adesiva, né? Não é o de fita. Era um que era tipo um formato de caneta. Não, era uma caneta que você, tipo, tinha a ponta, uma bolinha, você via lá. Então, rolou. Você apertava a bolinha e ele fazia. Eu já vi desse também. Mas não é o de fita, é líquido. Sim, é o líquido. Mas tem o de fita também, né? Tem o de fita. E ele cobria. Mas eu acho muito maluco que quando eu passava, eu era ansioso demais. Aí eu escrevendo não dava seco ainda. Nossa. Eu esperava, soprava e escrevia, fazia... E zoava tudo. Aí passava de novo. Ficava uma erosão, assim, sabe? Parecia uma casca de ferida, o Grand Canyon no meio da prova, sabe? Nossa. Mas o Grand Canyon é pra baixo, né? Então, mas é porque ele fazia as elevações e ficava no meio uma rachadura, que é onde eu passei a caneta. Sempre dava errado, mas é uma ótima invenção. É que agora a gente não usa mais caneta, né? Mas fora isso, Então faça sua lista que começou o Top 10. Abrindo o Top 10 na 10ª colocação, senhoras e senhores, LEDs. Não.
Você tá me zoando que LED foi inventado na década de 60. Isso mesmo, os LEDs que são praticamente onipresentes, especialmente na era de ouro de faça você mesmo. Sim. A gente tá na fase do DIY, Maurício. E que tem diversas aplicações, né, Tato? Eu sou fã de LED, Maurício. Pensa numa casa com LED. É a minha. É do teto à parede ao Isso chão. aí, ao chão. Por onde você olha, Tem você um vê LED LED. lá. Pelo menos um. Levante uma pedra e o LED e lá estará o LED. Levante uma pedra e acenderá embaixo, né? É maluco isso, porque, por exemplo, à noite em casa eu tenho um sensor automático e quando eu vou ao banheiro ele acende a luz do corredor, mano. Que beleza. Mas não é a mesma luz do teto, acende uma luzinha LED do cantinho, só pra dar uma graça. Entendi. É que às vezes você não percebe, por quê? Porque é só à noite. Entendi. Só às vezes que dorme em casa. Durante a pandemia ninguém dorme em casa. Então quer dizer, ninguém vê. Só eu vejo, eu e minha companheira. E os LEDs que, além de servirem de iluminação, né, eles foram a tecnologia-chave para as telas modernas da forma como nós conhecemos. Sim, as Não telas planas. Não só para televisão, mas também para os nossos celulares. Sim, vários dos aparelhos que a gente usa hoje em dia ainda usam tecnologia com LED. E é a tecnologia que proporcionou imagens de alta qualidade, muito nítida, que você poderia ver sobre a luz do sol, porque ela tem uma iluminação própria. Pelo menos 500 nits pra ver no sol. Já dou a dica aí, viu? E ela foi inventada nos anos de 1962 pelo engenheiro Nick Holoniuk Jr., que trabalhava para a GE. Olha só, foi ele que desenvolveu o primeiro diodo de emissão de luz dentro do espectro visível pelo olho humano, porque antes você podia fazer um diodo de emissão de luz, mas ninguém ia ver. É essa sacada. E os primeiros LEDs eram vermelhos e brilhantes o suficiente para iluminar muito bem, com potencial para substituir lâmpadas daquela época, se não fosse pelo alto custo, óbvio. E pela cor vermelha, né? Porque ia ser só pra substituir as lâmpadas das casas de luz vermelha naquela época. Ou para fazer fotografia, né? Exatamente. Revelar, Sala né? escura de revelação, mano. Mas pouco tempo depois a pesquisa acabou engrenando e novos materiais foram usados para criar os LEDs mais brilhantes, amarelos, laranjas, começando a dominar todo o planeta. E uma coisa da hora, que em 7 de outubro de 2014, os inventores dos diodos emissores de luz azul foram laureados com um prêmio Nobel de Física. Pra vocês só terem noção de quanto é importante o LED na humanidade. Imagina o OLED, né, Maurício? Um LED orgânico. Meu Deus do céu. LED que acende cada um por si, assim, todo bonitinho. Você viu que a galera agora tá comprando o iPad Pro novo? Ele tem mini LED, né? E o mini LED é uma tecnologia que tá ainda no começo, né? É isso aí. E aí já tá dando os chabu aí. Então, Nossa é senhora. da hora manjar de tecnologia pra você fugir das roubadas. Fica a Comprar dica. no momento certo. Comprar na hora certa. Na nona colocação desse top 10, vamos com o aspartame. Eu acho que eu já ouvi falar nisso. Professor Mauri, de olhar pra você, de conhecer a sua estrutura óssea, o Mauri tem os ossos largos. Você é um grande consumidor de aspartame. Não passou nem perto, É, né? a pessoa fala assim, olha, eu vou bater esse churrasco, mas eu quero uma Coca Zero. Pra você que ainda não entendeu, vamos lá. O aspartame mudou o jogo das coisas doces na vida ao se tornar o primeiro substituto sintético para o açúcar. Olha só! E dando opções para pessoas com condições de saúde que impedem que elas comam açúcar, como por exemplo a diabetes. O pessoal diabético não pode comer açúcar e aí o aspartame veio como um substituto. Não, e ele na verdade foi anunciado como grande ingrediente diet durante décadas. Pra vocês terem uma ideia, o poder de adoçar do aspartame... O poder de adoção do... de adoção. Como que se fala isso? É, o poder de adoçar, né? De deixar Isso. doce o aspartame. De adocicar. Adocica, meu amor, adocica. É 200 vezes mais doce que a sacarose. Não, e não só isso, né? Porque ele, na verdade, é menos denso e ainda é o adoçante mais usado em bebidas no mundo inteiro, presente em mais de 6.000 produtos.
anos. E quando que foi criado, Tato? O aspartame foi criado em 1965 na empresa americana G.D. Surly Company, pelo químico James M. Schlatter. E o pior, totalmente por acidente. Não acredito. Essa pra mim são as melhores invenções. Com certeza. O James estava lá trabalhando numa nova droga anti-úlcera quando um pouco da substância ficou nos seus dedos. Quando ele lambeu o dedo pra pegar uma folha de papel, eu nunca entendi esse hábito. Que é uma mania. É um hábito de gente velha. Mas como a gente tá falando dos anos 60, sei lá, quantos anos devia ter os James lá? Pelo menos 30. Então ele é uma gente velha. Hoje. Ele é velho. Aí ele foi lamber o dedo pra pegar a folha de papel e ele falou, nossa, tá doce. Tá muito doce. E aí ficou curioso. E ainda bem que ele não inventou um veneno, né? Ufa, que alívio. Muito doce. Ele aprendeu a importância de lavar as mãos e descobriu que tinha inventado o primeiro adoçante sintético do universo, quer dizer, do planeta Terra, da história da humanidade. É, isso aí. Mas apesar de ter sido descoberto em 1965, o aspartame só foi aprovado pela Agência Sanitária Norte-Americana apenas em 1981. Eu quero dizer que eu acho meio hipocrisia se você não é diabético entrar num rolê. Se você não precisa entrar no rolê e achar que vai emagrecer porque tá tomando um negócio diet. Mas você não vai emagrecer, mas você vai deixar de engordar desnecessariamente. Se o sabor é o mesmo, beleza. No caso da Coca, não, né, Coca? Pra mim não passa. Eu não quero perder o patrocinador. O Tato é sommelier de Coca. Eu sou Coca-Cola. Isso. Quero deixar isso bem claro, gente. Eu sou super saudável mesmo. Na oitava colocação, vamos com o Kevlar. Cara, o Kevlar é realmente revolucionário. A lista vai ficando pesada, Mauri. Não, pelo amor de Deus, Kevlar tá presente em tudo que a gente conhece que precisa ter muita resistência. E bota a resistência nisso. Pra vocês terem uma ideia, na década de 60, o nylon e o poliéster eram as tecnologias de ponta quando se falava em fibras sintéticas. Sim. É o momento que a galera tá tentando fazer tudo sintético, né? É, isso aí. Inclusive os sintetizadores. É isso. E nesse momento eles buscavam uma forma mais fácil e barata de desenvolver essas fibras sintéticas. Aí a cientista química Stephanie Nolak acabou desenvolvendo o Kevlar para a DuPont. Ah, sempre a DuPont. Pra quem não sabe, né, a DuPont é uma gigante. Uma gigante da indústria que Sim. tem diversas patentes sobre vários produtos. E acho que um ponto da hora nessas fibras que a Stephanie fez é que, diferente do nylon, ela era extremamente resistente. Isso criou um campo completamente novo na química de polímeros. E aí, rapidamente, a DuPont percebeu que tinha nas mãos um material com inúmeras aplicações. Hoje em dia, pra vocês terem ideia, nós temos Kevlar em cinto de segurança, cordas, construções aeronáuticas, velas, linhas de pesca, alguns modelos de raquete de tênis, pneus, coletes à prova de bala e até mesmo celulares. Eu quero dizer que em celular é um negócio mais estético. Não era tipo, nossa, acabamento em Kevlar. Eu não digo nada, você coloca Kevlar de um lado e vidro do outro, né? É. Assim, Mas se você for tomar um tiro, escolhe o lado certo pra se proteger. Exatamente. O lado certo você sabe qual que é, né? Que deixar o vidro pra bala, porque aumenta ainda mais a resistência. Porque aumenta a resistência e protege. O Kevlar vai pedir que cacos de vidro não vá no seu corpo. Mas essa parada do Kevlar, pra mim, assim, mais chocante foi quando eu descobri como os coletes à prova de balas eram feitos. Que além de uma mistura de materiais, eles vão trançando o Kevlar, assim, de um jeito todo diferentoso pra que a bala não passe pelo tecido. É surpreendente. Sabe onde mais tem Kevlar, Tato? Aonde? Nos tanques de combustível dos carros de Fórmula 1, para evitar que algum material pontiagudo perfure o tanque em algum acidente, assim, evitando qualquer tipo de explosão. É, olha que inteligente. 7. Na sétima colocação, vamos com o DDD. Oi, eu sou o D. Eu sou o D. Eu sou o D. Nós somos os DDD. Não, mas brincadeira. Nossa, isso é piada pra velho. A galera que tem 30 pra mais tá tipo... anos, tá, Meu Deus! A galera de 18 aqui? Que?
que esse cara tá falando? Vamos lá. Se você está vivo pra ouvir esse podcast, provavelmente você não é velho o suficiente pra se lembrar da época que as ligações eram feitas por meio de uma central com operadores humanos, né? De ligar e falar, operador, eu gostaria... A gente só vê isso em filme de máfia. Né? Operador, eu queria falar com não sei quem em Miami. E aí ele vai lá e pega um P10 e tira de um lugar e coloca em outro. Exatamente isso. Tira um cabo de microfone, ligar no número e no outro. Mas como que rolava quando as ligações eram a longa distância? O conceito de você ligar direto para um outro número já existe há bastante tempo, mas as ligações de longa distância precisavam de 2 humanos, um em cada central, para conversar antes de você. Falar, oi, eu tô com contato nessa linha, ele quer falar com o Mauri. O Mauri do número tal, aí você lá, você coloca lá, falou então, valeu. Tô conectando o cabo, hein, eu também. 3, 2, eu te amo, eu também. Desliga você primeiro. Não, desliga pra mim, você lá esperando, tocando a musiquinha. Mas as pessoas conectavam e precisava desse calor humano pro negócio funcionar. Até que, em 1960, isso mudou, senhoras e senhores. Porque aí surgiu a discagem direta à distância. Por isso que é direta, o DDD significa isso, discagem direta à distância. Ou seja, você já disca, o discar também tem dessa, né? Porque tem a ver com o disco, de você girar o disco. Hoje em dia não. Por que você aperta um botão, mas disca um número de telefone? E isso é lembrança da época que o telefone você girava a roleta. Era tipo ir no programa do Silvio Santos. Toda vez que você ligava pra alguém. Mas então, é uma discagem direta à distância, que você não precisa de operador. Ou seja, não tem intermediário. Você já liga diretamente para outro número. E aí, com isso, obviamente, surgiram os prefixos por cidade e estados que a gente conhece hoje. Por exemplo, São Paulo é 011, Brasil é o 055. Não, que aí você já tá falando de discagem direta internacional. Porque aí tem os códigos de país. Aí, isso aí aumentou a complexidade, Mauri. Já pensou hoje você tentando passar um WhatsApp e ter que mandar mensagem pra uma pessoa lá, ir lá escrever e mandar pra outra? Ela lê a mensagem e fala, essa mensagem é pra outra. Aí outra pessoa lê a mensagem e fala, Mauri, essa mensagem é pra você. Eu me senti na escola de novo. Né? Você passava um papelzinho com bilhete, a pessoa abria, passava adiante, abria. E não mandava, você quer sair comigo, sim ou não? Época boa. Que a gente podia sair, né? Que a gente podia sair, é verdade. Sair com alguém. Né? A gente fica em casa com alguém. Né? Parado, não pode mexer. 6. Sexta colocação, vamos com o caixa eletrônico. Nossa, professor Mauri, para tudo. A gente não sabe viver uma época em que domingo tudo fecha. É verdade. A gente não sabe mais viver essa época aonde, pra você ter o dinheiro em nota, se você tiver uma conta bancária, você tem que ir até o banco, falar com uma pessoa e essa pessoa vai abrir uma caixa e te dar o dinheiro dentro da caixa. E se você precisar de dinheiro pra alguma emergência de madrugada, não tem o que fazer. Você vai dar um cheque, você vai dar outra coisa, vai entrar em dívida, mas não tem como pagar, Maurício. A não ser que você utilize a tecnologia do caixa eletrônico, que veio justamente para salvar todo mundo de ter acesso ao seu rico dinheirinho em notas reais, ou dólar, ou euro, né? Mas em notas de verdadeinha, em momentos que o banco estava fechado ou fora do horário comercial. Qualquer lugar, qualquer momento, em qualquer país, professor Mauri. Hoje você com um cartão de plástico consegue tirar dinheiro. Se você tiver o cartão de plástico aprovado com crédito, né? Essa é a parte mais difícil, né? E a conta paga, que é a parte mais difícil mesmo, né? E o primeiro caixa eletrônico do mundo foi inventado por John Shepherd Barron e fabricado pela empresa britânica, não sei nem falar o nome deles. É Delarue. Podia ser francês isso. Eu acho que Delarue, eu acho que é. Podia, né? Eu acho que é. E vou dizer da hora, porque naquela época, na verdade, o John Shepherd ele ficava dentro da caixa, aí a pessoa, ela digitava, né, 35, aí ele pegava, contava assim, ele lambia o dedo, sentia o sabor do aspartame, aí ele separava 3 notas de 10, uma nota de 5, fazia assim, ó, e botava pra Ele fora. fazia o som também. Ele fazia o som. Não, de verdade, era mecânico. Era o primeiro processo mecânico de fato, né? E as pessoas puderam utilizar esse dispositivo pela primeira vez em Londres, no dia 27 de junho de 1967. Graças ao Barclays Bank, que não tá pagando nada pra Dunkin', né? Que provavelmente nem existe mais, né, mano? Você já foi comprado por um
um conglomerado gigantesco. Mas toda essa parada do autoatendimento é genial. Hoje você deposita, saca, envia cheque, não sei o que lá, tira extrato, paga conta, transferência. E o mais genial disso tudo ainda é quando você faz tudo pelo celular, não precisa ir no banco, né? Eu só queria poder imprimir, né, meu dinheiro em casa, né? Ia ser todos nós, Maurício. Ia ser todos bom. nós. Porque aí você ia pegar um hub USB, pegar um duplicador e colocar duas impressoras. Isso é duplicar o dinheiro. Isso que é margem de lucro. Mas vale destaque para as pessoas que o processo era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Porque hoje a gente tem cartão de crédito, mas na época, de verdade, a máquina ela não emitia dinheiro. Ela emitia cheques e era capaz de entregar 10 libras por operação. Pode parecer pouco hoje, mas 10 libras seria o equivalente a 370 libras agora. Que se você for fazer a conversão direta, com a valorização do real, vai dar mais ou menos $1 milhão. Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando. É que eu não quero datar o programa. Vou falar 370 libras, que dá tanto. Aí você vai ouvir esse podcast daqui a um ano. Nada. Nada. Real tá 1 para 1. Ah, sonho meu. 5. Na quinta colocação, vamos com o Valium. Olha só, mais um medicamento, seu Tato. Mas o Valium, ele é um medicamento extremamente revolucionário. O nome de verdade é diazepam, mas todo mundo conhece ele como Valium. Aliás, é um nome registrado, né? Até hoje, né, tem esse nome, Valium. É Valium. E o Valium é revolucionário por conta do seu uso no tratamento de condições relacionadas à ansiedade, transtorno do pânico, distúrbio bipolar, depressão, insônia e convulsões. E também um remédio responsável por vários vídeos de pessoas dopadas depois de fazer exames como endoscopia, né? The real life? Is this real life? Cara, tem vários vídeos geniais. A pessoa sair completamente loucona, porque, obviamente, ele é um sedativo, né? Não só para pessoas, mas também costuma ser usado para anestesiar animais de estimação antes de procedimentos cirúrgicos. Ou seja, ele veio para ajudar as pessoinhas, né? Aumentar a qualidade de vida de todos nós. E o diazepam foi sintetizado pela primeira vez pelo químico Leo Sternbach e produzido pela Hoffmann La Roche. Foi lançado em 1963 como uma versão melhorada de outro produto da farmacêutica, o Librium. E obviamente o Valium se tornou incrivelmente popular, contribuindo muito para a posição da gigante da indústria farmacêutica, a Roche, que se mantém até hoje aí no mercado. Gigante. 4. Na quarta colocação, o videogame. Esse eu sou conhecido por gostar, Mauri. Você é conhecido por gostar? Eu sou conhecido por As gostar. pessoas falam, quem é aquele lá? O Tato, que gosta de videogame. Exatamente. As pessoas me dão videogame de aniversário, me dão coisas relacionadas a jogos de videogame de aniversário. É mesmo? Você quer me agradar, Não, eu Mauri? queria ter um amigo legal de verdade que me desse um videogame de aniversário. Senhor Mauri, tudo depende de uma aposta que a gente fez no update. Mas eu quero só reforçar uma outra coisa antes de chegar nesse momento, Mauri. Você me deu um jogo de videogame esse ano. Eu te dei um jogo de presente de videogame. aniversário. Porque eu sou um belo amigo. Você tem que agora comprar um videogame, Mauri, pra eu te dar um jogo de videogame no seu aniversário. Não adianta nada. Um passo de cada vez, então tá passo de cada vez. Mas, de fato, o videogame, ele é uma revolução sociocultural. A vida dos jovens e adultos mudou drasticamente quando o entretenimento eletrônico criou raízes nesse mundo de meu Deus. Hoje, o videogame é uma indústria 5 vezes maior, pelo menos, do que a indústria do cinema, a música, todos esses negócios, tudo junto. Em 1961, pesquisadores do MIT criaram o primeiro jogo de videogame chamado Space War. Aí você pensa, né? Space War. Guerra espacial. Nossa, que temática genial, nave. Cara, provavelmente eram 3 cisquinhos, girar pra um lado, girar pro outro. Mas é isso aí mesmo, né? Era uma temática de guerra espacial que colocava o jogador no controle de uma das naves que enfrentava naves inimigas. E era realmente bem simples, usando uma estrutura de programação arcaica chamada Assembly e rodava em uma máquina que provavelmente nunca ninguém ouviu falar, que é o computador, chamada DC-PDP-1.
E óbvio, tá? A gente tá falando de um videogame conceitual da década de 60. Então, tudo que vem é lucro. E no caso, o mais surpreendente é a física emulada, né? Por conta dos algoritmos complexos que eles inventaram na época. Isso empolgou todo mundo. Tem toda a parada do tipo, do tiro acertar a outra nave, a movimentação. Tudo isso, óbvio, de uma maneira muito lúdica, né? Você tem que imaginar que aqueles riscos na tela são naves, são... Que nem você jogar asteroide, né, amor? É aquela coisa. Mas o que importa é que esse foi o primeiro passo, a pedra fundamental para chegarmos onde nós estamos hoje. Em jogos com Ray Tracing fantásticos, 25 horas de jogo e que dão pau no lançamento, tem que esperar 6 meses de pack pra conseguir jogar Cyberpunk. É isso aí. Obrigado aí, galera. Tô esperando a atualização do Cyberpunk ainda, viu? Aposto que o Space War funcionava logo no lançamento. De cara. Não tinha que baixar pack de atualização. 3. Na terceira colocação, vamos com a fita cassete. Oi, a fita cassete, que é um jeito portátil de ouvir música, né? Cara, até a fita cassete aparecer, as pessoas tinham basicamente 3 maneiras de escutar música em casa. A, no rádio, B, no vinil, ou C, o seu vizinho cantando no chuveiro. E discos de vinil sempre foram uma mídia relativamente frágil e que precisa de manutenção constante. Tem que ficar limpando, tem que guardar sempre a embalagenzinha bonitinha. Caiu, quebrou, já tem era. toda a questão da estática também. Então, quando a tecnologia do cassete é desenvolvida, ela é revolucionária. Justamente pela sua portabilidade e praticidade. A gravação em áudio em fitas data da Segunda Guerra Mundial, quando foi muito usada pelos alemães naqueles rolos gigantescos que precisavam de uma máquina do tamanho de um armário para tocar. Só que no começo da década de 60, a Philips designou 2 equipes para desenvolver um cartucho com uma fita mais fina e menor para armazenar o áudio. Uma equipe em Viena criou um sistema de rolo único, enquanto o time belga criou o modelo que acabou pegando com 2 rolos. Eita, nós. A fita cassete ela tem 2 buraquinhos, né? Cada um com um rolo, você vai esvaziando um lado e enchendo o outro. Por isso que a fita tem inclusive o lado A e o lado B depois, né? Justamente. O novo formato do áudio foi introduzido ao público europeu em 1963 e no fim do ano seguinte nos Estados Unidos sob o nome de cassete compacto. Só que no caso em inglês. E é por isso que já... Cassete. A letra K e número 7. Que era bem compacto mesmo, você usava só 2 dígitos. E aí, obviamente, com as fitas vieram os primeiros tocadores de fitas da Philips, que rapidamente dominou o mercado inteiro. Especialmente quando a Sony conseguiu forçar a Philips a compartilhar o formato sem cobrar patentes. E aí popularizou mesmo, inventaram então o Walkman. Mas aí já é mais pro final dos anos 70. Aí já é década de 70, já 80, que é o Walkman, você coloca 3, 4 pilhas, coloca a fita cassete, coloca um negócio gigantesco na cintura. Na cintura e sai ouvindo música num fone de ouvido de baixa qualidade. Mas você já parou pra imaginar que sem a fita cassete nós não teríamos, por exemplo, o iPod? Sem o iPod nós não teríamos o podcast? Professor Mauri, é revolucionário. Ia dar um trabalho distribuir podcast em fita cassete, hein? Nossa senhora. Fica o desafio. 2. Na segunda colocação, vamos com Unix. E não é um Pokémon, hein? nem que Pokémon é esse? Pokémon. Não, nem o... Nossa, mano, essa do Pokémon você me destruiu. Eu ia falar da Uni, do Caverna do Dragão. Uni! Não! Não, também não tem nada a ver com Caverna do Dragão. Mano. Não tem nada a ver, senhoras e senhores. Estamos falando da fundação da computação pessoal. É o pilar da computação como a gente conhece hoje. Sem Unix, nós não teríamos o Windows, o macOS, por exemplo. Tampouco Linux, no caso. Tampouco Linux. Em 1965, um grupo de programadores, incluindo Ken Thompson, Dennis Rich e Douglas McElroy e Peter Wiener, se reuniram num esforço conjunto
conjunto entre a AT&T, a GE e o MIT para desenvolver um sistema operacional chamado Multics. O Multics devia ser um sistema de tempo compartilhado por uma grande comunidade de usuários, mas os recursos dos computadores da época não aguentavam rodar o sistema. Imagina você fazer um sistema só com código que não tem onde rodar, Não tem onde rodar, mano. E aí, em 1969, o Ken Thompson, usando um computador PDP-7 ocioso, estava lá parado, começou a reescrever o Multics num conceito menos ambicioso, batizado de Unix, com S, usando a linguagem de montagem Assembly. Aquela mesmo do jogo de videogame. Isso, do Space War. E aí, quando foi finalizado e rodava lindamente nos computadores da década de 60, Brian Kernighan rebatizou o novo sistema operacional de Unix com X. Pô, muito obrigado, gente. De verdade, eu tô muito feliz por isso. Olha, e devo dizer que sem o Unix, Mori, a rede geek não seria possível. Meu Deus do céu, para, mano. Vamos se abraçar e chorar agora. Recapitulando. E pra você que ficou perdido, é que depois de tanta tecnologia sensacional que você não sabia que era da década de 60, que até se esqueceu da onde a gente começou, fique tranquilo, Alex, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, abrindo o top 10, vamos com os LEDs. Sou fã. 9. Na 9ª colocação, eu não sou tão fã, Aspartame. Adoçando a vida artificialmente. 8. Na 8ª colocação, o Kevlar. De colete à prova de balas, a celular não tão à prova de quedas. 7. Na 7ª colocação, o DDD, ou descagem direta à distância. 6. Na 6ª colocação, te salvando no rolê de sábado à noite, o caixa eletrônico. Nossa, quantas vezes não salvou o rolê, hein? 5. Na 5ª colocação, o Valium. Tô calminho, Calminho, tranquilo. Eu gostei. calminho. 4. Na 4ª colocação, o videogame. Tô aceitando de presente aí. 3. Na 3ª colocação, a fita cassete. Tive várias fitas cassete, viu? Depois eles devem ter inventado a caneta Bic, né? Pra gente poder rebobinar a fita isso. cassete. 2. Na 2ª colocação, o Unix. Obrigado, Unix, por existir. E na primeira colocação, é realmente impressionante, vamos com DRAM. Quê? DRAM, Mauri. O DRAM, o que eu tô imaginando? De RAM? Vamos lá. Após que você que não, talvez não seja tão técnico, não manje tanta tecnologia, fala assim, quê? O que o cara tá falando? Mas vem comigo que vai ser da hora. A Dynamic Random Access Memory, ou memória dinâmica de acesso aleatório, é aquilo que pode fazer aquele computador ou celular custar algumas centenas de dinheiro a mais, e também é o que altera drasticamente a velocidade do seu dispositivo eletrônico. Pelo amor de Deus. A RAM é um tipo de memória flexível que pode ser reescrita armazenando dados temporariamente para facilitar o trabalho dos processadores. Então é por isso que, por exemplo, um computador ou um celular que tenha mais memória RAM, ele acaba sendo mais rápido, porque ele vai salvando informações que ele consegue ter acesso rápido ali, e ele tem, na verdade, quanto mais espaço, mais agilidade para trabalhar com aqueles dados. Que beleza. Ela foi desenvolvida em 1964 pelos engenheiros Arnold Farber e Eugene Schlig, que trabalhavam para a IBM em busca de um novo tipo de célula de memória. E conseguiram. O protótipo de RAM era uma modificação simples nas portas de transistores e diodo das memórias da época. E no ano seguinte, Benjamin Augusta e sua equipe da IBM projetaram e criaram um chip de memória de silício de 16 bits. Se baseando aí no modelo criado pelos cientistas anteriores. O novo modelo de silício abriu
novas possibilidades de fabricação e customização, até que em 1968 o Dr. Robert Dehner, também da IBM, criou o modelo definitivo de DRAM, que foi patenteado e começou a ser fabricado em massa para computadores de todos os modelos, mudando o jogo da memória computacional e provando a lei de Moore mais uma vez. Depois disso veio o Exterminador do Futuro, a Skynet E o mundo acabou. É isso aí. Ou na verdade, depois disso vieram os computadores pessoais, os smartphones, e aí sim, Skynet, Exterminador do Futuro e o mundo acaba. Beleza. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.